Boas. Para este vídeo eu escolhi o tema, ou os temas, autoestima e a ilusão. Neste caso a ilusão é a ilusão terapêutica relativamente à autoestima. Já fiz um vídeo a falar acerca disso, mas eu acho que é melhor voltar a fazer um vídeo a falar acerca disto, colocando eventualmente coisas diferentes. Há uma grande ilusão que é julgar-se que ir para o ginásio se resolve a questão da autoestima. Uma pessoa olhar para o espelho e gostar daquilo que vê resolve a questão da autoestima absolutamente. E é tudo uma ilusão. Reduzir ontologicamente aquilo que se é ao corpo que se tem, ou até ao aspecto que se tem, principalmente quando se fala, e não só acerca da autoestima, é uma ilusão enorme. Apesar de muitos psicólogos poderem achar isso, no meu entender é uma ilusão enorme. A quantidade de pessoas que têm o corpo ideal e até gosta do corpo que tem, corpo ideal entre aspas, como se ele existisse, e até gosta do corpo que tem, mas no entanto não tem autoestima para dizer não, não tem autoestima para dizer sim, continua a não gostar profundamente de si e a sentir um vazio enorme, a quantidade de pessoas é elevada. Há muitas pessoas que têm o corpo ideal, entre aspas, e vêm ter comigo a pedir ajuda, por exemplo, que fazem muito exercício no ginásio, algumas até destroem as articulações a fazer exercício, porque a questão é tão profunda, a ilusão é tão profunda de que o exercício físico resolve a questão da autoestima, ou que ter o corpo ideal, ou que gostar do corpo que se vê ao espelho é uma questão da autoestima, mas não é. Aceitar o corpo que se tem é fundamental. Procurar ter um corpo saudável e equilibrado é fundamental. Gostar daquilo que se vê ao espelho é fundamental. Agora, nunca a autoestima se reduz à questão da aparência. Porque há muita gente que não tem autoestima porque às vezes tinha um corpo em que era julgado, isso acontece muitas vezes na adolescência e na infância, que era julgado por ser mais fortezinho ou mais fortezinha e todo esse tipo de coisas, por ser gordo ou gorda, que são as expressões que usam. E de repente, porque e sofrem com isso porque têm dependência emocional, porque dependem emocionalmente que os outros valorizem. E depois vão para o ginásio trabalhar o corpo ideal para que os outros possam finalmente valorizar o corpo que se tem. Vocês estão a perceber? A pessoa foi para o ginásio achar que iria resolver o problema da autoestima, quando no fundo o que foi à procura é criar o corpo ideal para que os outros finalmente possam valorizar. A questão da autoestima não foi resolvida, porque a questão da independência emocional não foi resolvida. A autoestima é uma questão profundamente intrínseca, e quando eu faço a relação da autoestima com a solidão, eu não faço por acaso. Porque quando uma pessoa tem um vazio interior enorme, porque está sempre a olhar para os outros, a pessoa não consegue gostar de si. A autoestima é fechar os olhos e gostar daquilo que se sente relativamente àquilo que se é. A autoestima é uma questão profunda relativamente à autoconsciência. Elas estão muito interligadas. Autoconsciência, autoestima, autoharmonia, independência emocional. E quando uma pessoa não tem nada disso e acha que depois de ir para o ginásio criar o corpo ideal, às vezes sendo muito exigente e querendo resultados rápidos consigo mesmo e criando problemas de saúde, uma pessoa achar que no ginásio vai resolver a questão da autoestima é uma ilusão profundamente grande. E é pena muitos terapeutas da psicologia, por isso é que eu não gosto que confundam individuologia com psicologia. Se as pessoas quiserem confundir é uma coisa delas, se as pessoas simplesmente confundirem é uma coisa delas, mas não confundam individuologia com psicologia, porque eu não vejo as coisas da mesma maneira. Nem quero ver. A individuologia trata a alma, trata coisas profundamente intrínsecas, interiores. Vai fundo nos arquétipos. Procura desconstruir e analisar profundamente arquétipos autodestrutivos e decadentes, muitas vezes relacionados com a competição e com a dependência emocional. A psicologia tem coisas importantes para oferecer às pessoas, tem, mas nada se reduz a vida não se reduz de toda à psicologia. Há muito mais coisas importantes, porque há muita informação. Olha, para mim, apesar de ser tudo importante, o budismo põe a psicologia a um canto. O taoísmo põe a psicologia a um canto.
mas muito à frente. E tem estatuto académico? Não. Pelo menos para já. E é interessante que houve muitas... Há muita coisa da psicologia ao mesmo tempo que foi inspirada em sabedoria oriental. É interessante. Mas pronto, individuologia não tem nada a ver com psicologia. E voltando agora ao assunto, isto está tudo ligado, por isso é que eu estou a falar isto. Não é no ginásio que uma pessoa vai encontrar autoestima. Fazer exercício físico é bom, principalmente se for em harmonia, se for tipo yoga, tai chi ou algo que não seja, que não tenha a ver com a dependência emocional, com a competição e simplesmente para se conseguir o aspecto físico, ou aquela aparência, ou valorização dos outros, sexual até. A autoaceitação, a autoconsciência, a autoharmonização e a autoestima, elas são todas ligadas. A questão da solidão ou não, se uma pessoa acha que tem autoestima, mas ao mesmo tempo, porque tem um corpo ideal, mas ao mesmo tempo tem uma solidão enorme, sente um vazio enorme de si, não tem autoestima nenhuma, é uma ilusão. Ilusão e solidão e autoestima estão intimamente ligadas. O problema da falta de autoestima e o problema da solidão são profundamente espirituais. Não vale a pena reduzir o ser humano ao corpo físico que tem, porque isso é só uma ilusão. É uma das maiores ilusões da humanidade e até da ciência. Não é de todas as ciências, mas de muitas ciências. Achar que tudo se resume ao sistema orgânico. E a individuologia não se reduz de todo a um sistema orgânico. Isto é profundo, que as pessoas andam infelizes com a ilusão de que de repente vão para o ginásio e que resolvem quase todos os seus problemas interiores. Não resolvem nada. Ilusão. A quantidade de pessoas, e repito, que me pedem ajuda até, e que já andam no ginásio, e que já têm aquele corpo ideal, e que até já gostam daquilo que vem ao espelho. Muitas pessoas até nem gostam daquilo que vem ao espelho. Mas ao mesmo tempo não sabem, não conseguem fazer determinadas escolhas na sua vida porque têm profundamente medo de ser rejeitadas, de ser ridicularizadas, de não serem aceitas, de não serem reconhecidas. Toda esta profunda dificuldade tem a ver com a falta de autoestima, que não se conquistou no ginásio. Muitas vezes já se anda no ginásio há anos. Não é o ginásio que resolve isso. Não é trabalhar o corpo no sentido de ter a estética ideal. Isso são arquétipos doentes e decadentes. Reduzir o ser humano ao corpo que tem. São arquétipos que tratam o ser humano como se fosse uma máquina. Isso continua-se a entrar dentro do jogo do ego, das aparências e da competição. E da necessidade relativa à dependência emocional de reconhecimento dos outros. Porque assim uma pessoa quando uma pessoa se sente mal porque não é, os outros não valorizam o próprio corpo. No fundo é assim. Uma pessoa vai para o ginásio para os outros começarem a valorizar o próprio corpo e assim a pessoa se possa valorizar ela mesma. Isso é uma questão de dependência emocional. Isso não resolve nada. A pessoa continua a depender emocionalmente. E depois, essa mesma dependência emocional relativa à valorização dos outros, do corpo que se tem, ela também se reflete na dependência emocional relativamente ao reconhecimento intelectual, e ao reconhecimento em termos de identidade racial até, étnica, ideológica. Está tudo ligado. Eu quero alertar as pessoas para, quando os psicólogos disserem isso, pensem duas vezes, coloquem em causa. A psicologia não resolve tudo. As coisas não se reduzem todas à psicologia, tal como ela é hoje em dia. Ela tem coisas importantes, mas tem muitas coisas que para mim são decadentes. Continua a imitar arquétipos decadentes. E nós temos que pensar profundamente acerca disto, porque se eu quero incentivar, como eu repito muitas vezes, a liberdade, a curiosidade e a independência intelectuais, se eu quero incentivar as pessoas a questionarem e colocarem em causa, eu tenho de falar acerca dessas coisas. Porque as pessoas continuam a ir para o ginásio à procura de uma coisa que não vão encontrar lá. A questão da autoestima trabalha-se com meditação, trabalha-se com processos profundos de meditação, de interiorização. Não é continuando a trabalhar o exterior, não é continuando a trabalhar a aparência, não é continuando com jogos do ego, com jogos de competição, com jogos da valorização dos outros, da dependência emocional. Uma pessoa continua a ser uma escrava daquilo que os outros pensam, daquilo que os outros valorizam, daquilo que os outros acreditam. Eu faço exercício físico. Mas eu sei que não é com esse exercício físico que eu trabalho a meditação. Não é com a coisa que eu trabalho a autoestima. Não é o exercício físico que trabalha a autoestima.
Pode ajudar, mas é um bocadinho. Um bocadinho. Um bocadinho. E ajudar. Não é a parte crucial. Não é a parte fundamental. A parte fundamental é a meditação. É a pessoa aprender a estar no seu silêncio. A pessoa aprender a estar consigo mesma, com os olhos fechados. Gostar de si não é um treino de se olhar ao espelho e andar a fazer músculos para o espelho e andar a fazer poses para o espelho e de repente a pessoa gosta dos músculos que tem e pronto, gosta dos músculos que tem, do aspecto físico que tem, passou a gostar de si. Mas ao mesmo tempo nas relações interpessoais continua a não saber dizer não ou não saber dizer sim. Por ter medo de não satisfazer expectativas, por ter medo de não ser reconhecido, por ter medo de não ser aceito, por ter medo de não ser enquadrado, por ter medo de uma data de coisas. Não é o aspecto físico que resolve estas questões. Não é o ginásio. E eu não tenho nada contra os ginásios, como eu já disse. Eu faço exercício físico, é bom uma pessoa trabalhar o corpo, é bom uma pessoa harmonizar as várias dimensões da vida. A dimensão emocional, a dimensão corporal, a dimensão mental, a dimensão espiritual. Estas 4 dimensões são fundamentais para uma pessoa harmonizar, mas não é só a dimensão corporal. Mas quando uma pessoa reduz ontologicamente o ser humano à dimensão corporal, claro que ele vai achar que a única coisa que pode fazer, como não há comprimidos para a autoestima, é criar a estética ideal. Estética ideal. Depois está sempre sujeito às modas. Se valoriza mais aquilo, a pessoa muda para aquilo. Depois de repente começa a valorizar mais aquilo, a pessoa muda para aquilo. E a pessoa está sempre a mudar consoante a valorização exterior. É uma ilusão enorme. Eu não tenho problemas nenhums em colocar, seja qual for a ciência em causa. E eu acho que nós todos, e eu incentivo isso, não devemos de ter problemas em colocar todas as ciências em causa. Todas. Porque elas não são perfeitas e elas têm muita coisa que precisa ser mudada. E precisa ser repensada. Porque há muito apego e muito conservadorismo na ciência. E há muita fuga, muitas vezes, de novas coisas. De novas ciências. De outras ciências. Porque depois existe a ciência convencional que quer ter o pódio e que desvaloriza todas as outras ciências, rotulando facilmente pseudociência. Existe pseudociência? Existe. Todas as ciências que não são convencionais são pseudociência? Não. Isso é uma ilusão, isso é falacioso. E nós temos de aprender a pensar acerca disso. A ciência filosófica e a individuologia, ela deve incentivar a individualidade a ser ela mesma e a ser livre, livre pensadora. É isso que a ciência filosófica e a individuologia tem para dar às pessoas. A principal coisa é essa, aprender elas a pensarem por elas mesmas, a deixarem de seguir cegamente doutrinas e ideologias, aprenderem a criar a própria doutrina, a própria ideologia. Por isso é que a ciência filosófica e a individuologia, e quando se fala em individualismo, que é a centragem na própria individualidade, tem a ver com a autodoutrinação, tem a ver com a não doutrinação, pelo menos a não doutrinação no sentido de se apegar a outras doutrinas. Ou só aprender a ler coisas novas, a ler coisas diferentes, a estudar coisas novas, a estudar coisas diferentes. E isto tem tudo a ver com o facto daquilo que eu comecei a falar, da autoestima, da ilusão e até depois da psicologia. Agora, todos os psicólogos pensam desta maneira que eu falei? Não. Mas os que não pensam desta maneira é porque também estudaram e também valorizam coisas que estão fora da psicologia, em termos convencionais. Pelo menos neste momento. As coisas alterar-se-ão. Nós temos de aprender a pensar profundamente acerca das coisas. Por muitos académicos saem das universidades, saem das academias, entre aspas, universitárias, completamente formatados a pensar de determinadas maneiras. E só valorizam determinados livros que foram selecionados por determinadas autoridades e em que só pode ser assim, não pode ser de forma diferente. Eles saem formatados, eles saem tipo robôs. Não quer dizer que eles sejam escravos necessariamente, mas tornam escravos da formatação que recebem quando não conseguem pensar fora da caixa. Uma caixa que nem sequer deveria existir. Estão a perceber que eu começo por falar em autoestima, ilusão e já estou a colocar questões filosóficas fundamentais até relativamente à filosofia da ciência. Está tudo ligado. Mas eu tenho de perceber que isto está tudo ligado. Não há alma para a psicologia. A alma está morta. Só existe a mente, quase. E se alguns psicólogos neste momento acreditam na alma, tratam o lado espiritual da pessoa, e não posso ser dentro do registro da psicologia convencional. Deus me livre. Nós temos que pensar profundamente acerca disto. Há muito mais coisas no universo que a ciência convencional aborda, trata, resolve, questiona, investiga e estuda. A ciência convencional.
E há outras ciências que também desenvolvem trabalhos científicos muito importantes. A nova Inquisição, neste momento, é a ciência convencional, que procura derrubar, deitar abaixo, de forma preconceituosa e denigrativa e falaciosa, todas as outras ciências que começam a avançar paralelamente. Tivemos durante muito tempo a religião, agora temos determinados arquétipos e determinadas autoridades científicas. E temos de aprender a colocar isso em causa. Temos de aprender a ser livres pensadores, a pensar por nós mesmos. E o que é que isto tem a ver com autoestima e ilusão? Tem a ver com os arquétipos e com algumas indicações e orientações que as pessoas recebem em termos de psicologia relativos à ilusão de que a autoestima se resolve de determinadas maneiras. E quando a pessoa só quer confiar cegamente na ciência convencional, depois, quando um segue e outro segue, vamos cair no abismo. Até parece que tudo se reduz à ciência convencional. Confiar na ciência, fantástico. Confiar cegamente na ciência, não. Pelo menos na ciência desenvolvida por determinados cientistas que estão apegados a determinados arquétipos e que lidam de forma denigrativa com todas as outras evoluções científicas e desenvolvimentos científicos. Temos de aprender a ser livres. Não apenas imitar e vomitar aquilo que aprendemos academicamente. Nem tudo se reduz àquilo que se aprende nas universidades. É desconfortável todos estes assuntos, sabe? Porque de repente uma pessoa tende a olhar para si, olhar para a sua vida, colocar em causa as suas ideologias de forma profunda e radical. E é desconfortável e é difícil. Mas a liberdade implica esse risco, implica esse desconforto. Senão somos apenas escravos, sempre a imitar tudo o que está à nossa volta. E sempre que abrirmos a boca só vomitamos toda aquela academicidade que recebemos. Como se a única coisa verdadeira, como se a única coisa plausível, como se a única coisa lógica e congruente fosse o vómito que recebemos academicamente. Por académicos que também simplesmente estão a imitar tradições e convenções. E os livres pensadores? É tudo escravos, sempre a imitar tudo o que está à sua volta, sempre a imitar os académicos. Nós queremos ser rebeldes, pensadores no sentido positivo, livres a pensar, ou simplesmente imitar e vomitar? E achar que tudo tem de ser como aprendemos nas escolas? Voltando outra vez para o título original deste vídeo. A autoestima. A autoestima é ilusão. Muitas determinações científicas podem dizer de maneira direta ou indireta que, ou consciente ou inconsciente, uma pessoa vai para o ginásio, de repente tem um corpo ideal, gosta do corpo V e resolve o problema da autoestima, mas não resolve. Do meu entender. Que não passa disso, do meu entender. Não será certamente só o meu entender, mas não passa disso. Conheço tanta gente que não tem o corpo ideal e, no entanto, tem profundamente autoestima. Uma pessoa nem sequer tem de ter a famosa cara bonita para ter autoestima. Uma coisa profundamente interior, intrínseca. A pessoa tem de gostar da alma que é, não é do corpo que tem. Tem, não é que é. A pessoa não é um corpo, a pessoa tem um corpo. Essa redução de lógica mata logo a alma, mata logo o ser. Destrói logo a autoestima. A pessoa depois confunde-se com o corpo e vive com base no corpo, tudo à volta do corpo, tudo à volta do aspecto do corpo. E às vezes nem sequer pensa na alimentação, na nutrição. É mais o aspecto que o corpo terá. Então eu só vou pensar na alimentação e na nutrição. Para quê? Para ter a pele mais bonita. Só se for por causa disso. Tudo o aspecto, tudo o exterior. Mas, no entanto, muitas vezes tem emoções completamente negativas e destrutivas. Mas como é abstrato demais, como não tem a ver com o corpo, ou uma pessoa vive na ilusão de que isso não tem a ver com o corpo, nem vale a pena trabalhar a parte emocional. Ou as emoções negativas que uma pessoa vive e destrutiva. Temos de pensar profundamente acerca disto. Porque a felicidade das pessoas está em causa, é a liberdade das pessoas está em causa. As pessoas vão para a faculdade a acreditar que vão aprender tudo o que é fundamental, mas não. É uma ilusão. As pessoas acreditam fortemente naquilo que os académicos, naquilo que eles estudaram na universidade é
como se fosse fundamental e o regime de exclusividade absoluta, mas não é. Aprende-se coisas muito importantes, deve-se ir para a universidade, sim, fantástico, mas compreendem que vale o que vale. Que há muitas outras coisas também para aprender. Fora do enquadramento universitário, por exemplo, e académico. A pessoa livre que faz uso da liberdade para pensar coloca profundamente tudo em causa. Profundamente. Senão tornar-se-á escrava do caminho mais fácil, que é imitar e vomitar. E não passa disso. Tudo robôs. Numa tradição ad infinitum. Espero que tenham gostado do vídeo, apesar de ser forte. Não esquecer que a meditação é a única verdadeira forma de resolver a questão da autoestima. Se é fora da meditação ou de processos profundos de interiorização, é uma ilusão. Não se resolve nem a falta de autoestima, nem o sentimento de solidão, de vazio que se sente. Porque são sempre questões espirituais, relativas à alma. Não meramente superficiais, relativas ao aspecto físico. Portanto, se gostarem deste vídeo, se gostarem do resto dos vídeos, subscrevam o canal e podem partilhar, obviamente. Recomendo. E cumprimentos filosóficos.